Bom dia, turma abençoada. Graça e paz. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez, mais um dia de romper, mais um dia de avançar, mais um dia de viver tudo aquilo que o Senhor ele já determinou para as nossas vidas. Hoje é domingo, início de mais uma semana. Peço que o Senhor mesmo ele possa direcionar o nosso dia, que Ele possa ministrar o nosso coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Bora orar, bora falar com Jesus. Gente, quando nós apresentamos e entregamos para o Senhor as primícias, sabe? Existe um poder nas primícias. Quando você tiver um tempinho, para poder estudar sobre primícia, o tanto que o Senhor Ele agrada das primícias. E você pegar o seu primeiro dia da semana e entregar para Ele as suas primeiras horas. É como se você falasse assim: Pai, eu estou te entregando as primícias da minha semana, as primícias do meu dia. Né? Por isso que a gente faz devocional pela manhã, bem cedinho, para que possamos mesmo entregar para o Senhor as nossas primícias semanais e do dia. Para você que está chegando agora, bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Nós estamos vindo de uma sequência de estudar o livro de Apocalipse. Após a gente terminar a oração, assim que o pessoal for chegando, eu dou uma recapitulada para você que caiu de paraquedas aqui hoje pela primeira vez, tá bom? Já tomou seu chá? Meu chá de capim-limão acabou. Hoje é de maçã. Bom dia, Alice. A paz. Amém? Amém. Glória a Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Nós queremos te agradecer por mais esse dia. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos pela semana anterior e já te agradecemos também, Pai, por essa semana que está iniciando. Obrigado pela tua bondade sobre a nossa vida, obrigado pelo suprimento do Senhor. Obrigado por todas as maravilhas que o Senhor vai operar durante essa semana. Nós queremos render o nosso coração diante de Ti, render a nossa vida diante do Senhor e declaramos que somente ao Senhor nós adoraremos, Pai. Papai, olha para o nosso coração, purifica, Deus, ele, purifica a nossa mente. Sonda mesmo, assim como diz em Salmo 139, sonda o nosso coração, Pai, e vê se há algum caminho mau. Endireita as nossas veredas, Pai, e nos faz caminhar em meio às tuas ruas, em meio aos teus lugares, Pai. Aonde o Senhor habita, nos permita caminhar, Pai. Nos livra de todo caminho mau, de todo levantar maligno, de todo ataque satânico. Nós pedimos ao Senhor, Pai, venha nesta manhã nos purificar, recebendo, Deus, a nossa vida. Nós queremos nos ofertar nesta manhã como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Papai. Em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, ministre ao nosso coração, Pai. Deus, eu sei que às vezes a nossa oração para o Senhor, ela é entediante porque a gente fica passando tempo dizendo o que o Senhor deve ou não fazer, mas longe disso, Pai. Eu só peço que o Senhor manifeste a sua vontade. Eu sei que o Senhor sempre ouve a oração do justo, Pai. Mas eu te peço, manifesta a tua vontade, faz conforme o teu querer. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor fique à vontade nesse lugar e fale conosco em nome de Jesus. Nos ensina a contemplar, Pai, a tua face, nos aproximar, olhar fixadamente para o Senhor Jesus, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido, que haja transformação, que haja salvação no nosso meio, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Ministra, Pai, ao nosso coração. Amém? Bom dia, povo santo. Eivaldene, vocês estão bem? Como passaram o sábado?
Passaram bem? Me conta aí da notícia de todo mundo. Não, gente, hoje para levantar foi só o sangue de Jesus, tá? Com o corpo todo doendo. Entrei nas batalhas espirituais ontem. Hoje meu corpo tá todo doendo. Mas é bom, o Senhor dá graça, não é isso? Vamos para Apocalipse capítulo 7. Bem descansando. Que delícia, hein, Lô? É isso mesmo, renovando as forças, né? Deixa eu virar aqui. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 7. Recapitulando, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, para você que está chegando agora, não ficar perdido. Apocalipse vai falar de um livro de revelação, é um livro que vai trazer um descortinar para os nossos olhos. É como se o Senhor virasse para João e falasse: João apóstolo, João discípulo, né? João, escreve o livro de Apocalipse com o intuito de revelar para o meu povo as coisas que estão para acontecer. E trate de descrever exatamente o que eu estou te mostrando, porque esse é um livro que vai contar acerca das coisas vindouras. E aí João escreve tudo, relata tudo com esse propósito. O autor do livro é o Senhor Jesus e a gente já viu até o capítulo 6. E o que nós vimos até o capítulo 6? A abertura dos selos e as cartas às igrejas. Ele vai destinar essa carta para 7 igrejas, porém o número 7 significa completude. Falei isso domingo passado. Significa completude, completo, perfeito. O que significa que é para todas as igrejas. Eu destino para 7, porém essas vão ser lidas por outros povos, outras nações. Então o livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas, mas que é aberto e vai alcançar toda a igreja, tá? Por isso nós vamos ler coisas importantes que tem nesse livro. A gente vê bem no início do capítulo 1, ele dizendo: feliz aquele que lê as palavras desse livro e as ouve. Mais do que tudo isso, as obedece. Significa que feliz aquele que lê, feliz aquele que escuta as palavras desse livro. Um livro, gente, que é negligenciado por muitos cristãos. Muitos cristãos negligenciam o livro de Apocalipse por achar que é um livro que vai falar do final. Apocalipse é morte, Apocalipse é fim do mundo. Não é isso. Apocalipse é um livro de revelação, um livro que vai contar as coisas que está para acontecer na igreja. Aí ele começa a falar as cartas para a igreja. A cada igreja ele vai trazer um elogio e ele vai trazer uma disciplina. Olha, fulano de tal, você tem tolerado Jezabel. Você tem permanecido, mas você tem tolerado Jezabel. Olha, você está aqui vivendo as maravilhas, está fortificada, porém você abandonou o seu primeiro amor. E ele vai trazer um tanto de correção que nós, como igreja, hoje acabamos vivendo da mesma forma. Às vezes a gente entra num tempo de imediatismo, de fazer as coisas, e a gente se torna fazedores dentro da obra de Deus, e a gente esquece de pontos principais, princípios que o Senhor ele não negocia. Um deles, por exemplo, é o amor, né? A fé, a esperança. Tem coisa que não é negociável dentro da presença de Deus e a gente acaba esquecendo. Ali eu lembro que a tarefa, quando a gente leu sobre esses elogios e as repreensões, eu falei que era para cada um de vocês olhar para dentro de si e identificar qual seria o elogio que Deus daria à sua vida e qual que é a repreensão que Ele também traria. Bom dia, Dadá, Deus te abençoa. Qual que é? Sabe, o que o Senhor hoje ele elogiaria a sua vida? Ele falaria assim: nossa, filho, que bom que você faz isso dessa forma. E o que ele viraria para você e falaria assim: olha, tá fazendo errado, volta e recalcula. Você tem que parar e identificar, porque
Às vezes a gente é tão ativista que a gente não para ouvir Deus. A gente quer fazer, a gente quer estar, a gente quer ser um tanto de coisa. Mas a gente não para poder entender aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Eu falo que todo cristão, ele precisa ter uma palavra queimando dentro do coração. Precisa ter uma palavra queimando dentro do coração, gente. Se você é um cristão, você precisa ter uma palavra queimando dentro do seu coração. Os meus pastores, eles têm os costumes de dizer, aonde você está na palavra? A pastora Célia sempre diz, aonde você está na palavra. E bom dia, mamãe, benção. Aonde você está na palavra significa que palavra tem queimado dentro do seu coração. Hoje, a gente saiu de uma sequência de ler vários livros, né? Nós estamos finalizando o Novo Testamento, graças a Deus. E a palavra que está queimando no meu coração é Apocalipse 22, onde diz que o justo, ele permanece justo. Vai ter os sujos que vão se sujar ainda mais, vai ter os injustos que vão ser injustos ainda mais. Porém, essa palavra me traz esperança porque diz que os limpos, né, os puros, se purificarão ainda mais. O Senhor vem de uma sequência de me chamar para consagração, para jejum, para oração. Então eu vejo essa palavra forte no meu coração. Os santos se tornarão ainda mais santos. Aquele que é santo se santifique ainda mais. Qual que é a palavra que Deus liberaria para a sua vida? Qual é a palavra que tem queimado dentro do seu coração? Ou se você quer ser um cristão, decide o lado que você vai ficar, só. Ou é 8, ou é 80. Ou é frio, ou é quente. O morno, o Senhor rejeita. O morno, ele cospe, ele vomita, ele não dá conta. Sabe, lembra aquela historinha que conta aqueles que ficam em cima do muro? De um lado tinha um anjo do bem, do outro lado tinha um anjo do mal. De um lado Deus, do outro o diabo. E os que estavam do lado de Deus, os anjos que ficavam do lado de Deus falavam assim, desce daí, desce de cima desse muro, desce de cima desse muro. E o outro falava assim, você não vai pedir pro pessoal ir pro seu lado? Ele, não, os que estão em cima do muro é meu. O Senhor não vai ficar com os que estão em cima do muro. Você tem que decidir se você quer levar uma vida santa, irrepreensível, ou se você vai se sujar cada dia mais. Tem que decidir. Apocalipse vem trazendo revelação. E uma das coisas que ele traz é posicionamento para as igrejas. O autor do livro é o próprio Senhor Jesus. E ele diz, igreja, conserta. Igreja, volta nesse ponto aqui. O tempo todo o Senhor Jesus, ele está pegando o povo e falando assim, olha, vem para perto de mim. Fica comigo. Permanece nos meus pés. E a igreja está dispersa, vivendo os seus deleites, os seus prazeres. A igreja está vivendo a alegria de poder trabalhar e suprir os seus desejos, a alegria de poder fazer uma faculdade, a alegria de poder andar com a roupa que quer, ir no barzinho que quiser. Olha, não tem problema você fazer a faculdade, trabalhar, desde que você não perca a visão daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Sabe, você não tem problema você fazer várias coisas que você está aí dentro do seu coração para poder fazer, desde que essas coisas estejam alinhadas com a vontade do Senhor, com o plano principal para a sua vida. Não tem como o cristão viver da forma que quer. A nossa vida deve ser guiada pelo Senhor Jesus. E ele fala isso para a igreja, ele fala, Esmirna, olha, eu conheço as suas aflições, porém, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aqui Jesus está falando assim, olha, eu sei que você está passando por aflição, eu sei que você está passando por pobreza, porém você é rico. Isso mostra que aquilo que é riqueza para Deus não é riqueza para o mundo. Então ser rico é você estar no centro da vontade de Deus. Ser rico é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ser rico é, em meio à aflição, você ter paz no seu coração. Isso é riqueza. E ele vai dar instrução para cada uma das igrejas. Ele vai falar sobre as coisas que vão acontecer no futuro. E depois a gente vê no capítulo 6 a abertura do livro. No 5 ele fala que só tinha uma pessoa digna de abrir esse selo.
Havia um livro na mão do homem assentado no trono, que era Deus, e esse caderno, o livro precisava ser aberto. E ele fala: não vi ninguém digno de abrir esse livro, a não ser aquele que era o leão da tribo de Judá, com aspecto e semelhança de cordeiro. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz como um cordeiro, foi crucificado como um cordeiro, morto, né? Como um cordeiro. Porém, o fato dele ter sido morto como cordeiro é que deu ele a credibilidade dele aparecer aqui agora como leão. E aí ele abre os selos. E na medida que os selos eles vão sendo abertos, uma série de coisas começam a acontecer. Ali a gente vê, deixa eu pegar meu resuminho. Eu mostrei na última live. 7 selos são abertos. Vamos lá, recapitulando para vocês entenderem. Os 4 primeiros selos vão se tratar de 4 cavalos. E libera o cavalo branco, que dá a interpretação: esse cavalo vem com um arco, uma coroa, e ele vem para vencer. Pode ser o Evangelho, o Senhor Jesus ou o Anticristo. Não se sabe ao certo quem é. O cavalo vermelho, ele vem para roubar a paz. Na hora que abre o selo, eu vou muito pela tese de que seja a propagação do Evangelho, mas também não tenho certeza porque não tem clareza de nada disso, mas eu imagino que é o pontapé inicial, né? O arco simbolizando uma guerra, vem para poder entrar agora numa guerra, vem com coroa e preparado para vencer. Eu vejo como se fosse o Evangelho, que começou lá com o Senhor Jesus e ele deu toda essa sequência até chegar no ponto onde nós estamos hoje, que é a igreja. E aí o segundo selo, na hora que abre o segundo selo, esse segundo selo vem alguma coisa trazendo para roubar a paz. Depois vem o cavalo preto com uma balança na mão, né? Medindo ali, pedindo para não desperdiçar nem azeite, nem vinho. Falei muito sobre isso na sexta-feira, que isso significava o azeite, o Espírito Santo, o vinho representa o sangue de Jesus. É isso que nós vamos vendo, né, ao longo das escrituras. Toda vez que aparece o azeite, se trata muito sobre o Espírito Santo, e quando se fala do vinho, representa o sangue de Jesus. Então ele fala: não desperdice o Espírito Santo e nem o sangue de Jesus, para que você seja alimentado, né? O cavalo verde, amarelado, ele vai trazer a morte, vem para matar 1/4 da população, e isso vem com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. 5º selo é o clamor dos mártires. Fala-se que quando abriu o 5º selo, ouviu-se um clamor das pessoas que haviam sido mortas, né? Os santos. Aí vem os santos, aqueles que morreram de forma irrepreensível por conta da palavra de Deus. O 6º selo, ele vai trazer os últimos sinais, antecede a vinda de Cristo. E aí a gente vai ver terremoto, o sol escurece, a lua escurece, as estrelas caem. E ali é os sinais da figueira. Sinais que apontam que uma estação está próxima. E ali o céu se retira como um rolo, e aí vem o desfecho. A abertura do 7º selo, a conclusão do selo. Ali há silêncio no céu durante 30 minutos. E aí nós vamos agora para o capítulo 7. A gente ainda não leu a abertura do 7, mas eu dei esse resuminho na última aula. Eu acho que eu só esqueci de mandar foto no grupo, né? Vou lembrar de mandar hoje esse resuminho, para vocês que gostam de anotar, tá bom? 7º selo. Capítulo 7. Todo mundo pegou até aí? Vocês estão entendendo? Tá check? Porque Apocalipse é um livro difícil de entender. Por quê? Porque a maioria das coisas que estão escritas não é literalmente, né? Igual quando fala o número 7, literalmente não é o número 7. Quando fala de alguns símbolos, né? Cavalo, as estrelas, o sol, o céu, a gente não sabe ao certo. Igual, e saiu o cavalo branco, ele veio com um arco na mão, ele veio com uma coroa e ele veio preparado para vencer. Quem é esse? Fica tipo uma incógnita, né? Então vocês estão entendendo? Amém. Abre aí no capítulo 7 e vai dizer o seguinte: depois da abertura do 6º selo,
que é o terremoto, a lua escurece, a lua e o sol escurece, as estrelas caem. O céu vai se retirar, ele foi enrolado como se fosse um pergaminho. Então, vi 4 anjos em pé, nos quatro cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, o mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia para leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que havia recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não faça mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Então ele fala o seguinte: 4 anjos, né? Cadê? 4 anjos em pé, preparados para soprar nos 4 cantos da terra. Aí levanta-se um anjo e ele trazia um selo da parte de Deus. Ou seja, algo que Deus deu a esse anjo e falou assim: ó, anjo, aqui estão os selos. Você vai descer para poder selar os meus. O anjo vira para os 4 anjos que estava já posto nos 4 cantos da terra, preparado para vir com o vento sobre o mar, sobre as árvores. Esse vento eu vejo que significa muito a questão de destruição, vem para acabar, vem para assolar, vem para poder mexer mesmo nas coisas. Ele vira para os 4 anjos e fala: calma, espera. Eu tenho nas minhas mãos selos e não faça nada na terra até que eu coloque os selos em cada um dos servos de Deus. Aqui está falando, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Linguagem figurativa, de fato, talvez nem sempre o colocar na testa seja na testa, mas significa que, de alguma forma, aqueles que são servos do Senhor Jesus, aqueles que escolheram Jesus como Salvador, aqueles que escolheram viver debaixo da mão de Deus, esses vão ser selados. Esses vão estar ali guardados pelo Senhor. Eu não sei se todos que estão me assistindo já aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da vida, mas se você ainda não aceitou e gostaria de fazer isso, manifeste, fala: Raira, eu quero aceitar, porque não tem como, gente. Não tem como você ser salvo sem aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E aí vem, quer receber esse selo? Precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Tá? Não tem como. Não tem como. Esses anjos, depois da abertura do 6º selo, ele é posto no 4 cantos. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe seu dia, viu? Depois que esses anjos são colocados no 4 cantos da terra, ele vai vir para destruir. Só que o anjo diz: espere, não faça nada com aqueles que são de Deus. Eu quero te fazer trazer para os dias de hoje também, porque isso trata do tempo do fim, mas trazendo para os dias de hoje, eu queria falar para você que já escolheu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você que é propriedade exclusiva de Deus, não tema as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Não ande ansioso, não se preocupe, porque o Senhor, Ele tem guardado a sua vida. Eu falo que acordar todos os dias e lembrar que o Senhor, Ele é o nosso Deus, traz um conforto tão grande para o nosso coração, sabe? Traz alívio, traz esperança, saber que Ele é o nosso Deus, saber que nada vai nos acontecer se Ele não quiser, sabe? Saber que todos os nossos dias estão contados e escritos por Ele e tudo que nós precisamos fazer é escolher Ele todos os dias. Isso traz paz para o nosso coração. Eu falo que eu fico ruim da cabeça quando eu paro para pensar num ateu. Uma pessoa que não acredita no Senhor Jesus, uma pessoa que não acredita em Deus, como que ela faz para viver? Porque o que me faz, de fato, ter esperança no dia de hoje, no dia de amanhã, o que faz a minha vida ter sentido é estar em Deus. Agora, pensa a pessoa que não acredita em Deus. Ela vive só para trabalhar, para morar, para comer, para sair. Mas onde que a vida dela vai chegar?
Qual que é o propósito da vida dela? Deve ser muito ruim você não ter esperança de ter um Senhor, um Deus, alguém para guiar a sua vida, alguém para te instruir, alguém para te tirar do tempo de aflição, alguém para te dar alegria quando você precisar, alguém para caminhar com você, alguém para ministrar o seu coração e te dar a direção da vida. Esse é o nosso Deus. Se você é filho, a sua esperança não é só nesse dia que vai vir ser colocado um selo na sua testa para dizer que você é propriedade exclusiva de Deus e nada ali te acontecer. Esses benefícios podem ser usados hoje ainda. O benefício de ser um filho amado de Deus, de ser um filho querido, de ser um filho que Deus importa. Creio que agora ele está olhando para a gente e falando assim, tá tudo obedecendo o propósito. Deixa eu guardar esse filho aqui, deixa eu livrar aquele ali. Quantos livramentos nós recebemos durante o nosso dia e nem imaginamos? Às vezes de uma panela de pressão que vai explodir, de um acidente que o diabo já preparou e o Senhor dá livramento, de às vezes os filhos que estão sendo livrados de qualquer ataque satânico dentro das escolas. O Senhor, ele vai dando livramento e ele vai fazendo tudo conforme a sua vontade. Só permanece, viu? Permanece. Permanece com alegria, com esperança, porque Ele é Deus da nossa vida. Apocalipse diz que Ele virá e vai colocar um selo sobre aqueles que são dele. Ele não tem parte com aquele que não é dele. O povo diz, todos são filhos de Deus. Não. Todos somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Filho é só aquele que aceita Jesus como Salvador. E ele deu a Jesus o direito de ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Só chegamos até Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, se você não aceitou, precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Versículo 4. E eu vi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. De Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Aqui ele fala das tribos de Israel, né? Só que eu não vejo, ele está aqui escrito que viu selado 144 mil. É o que muitas pessoas usam para dizer que Deus ele vai selecionar, de fato, 144 mil pessoas apenas. Eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que o Senhor ele vai levar para si 144 mil pessoas só. E só a tribo de Israel. Eu vejo que a tribo de Israel foi um povo escolhido por Deus. Eles foram o povo que o Senhor escolheu para ser exemplo, para ser o molde. Foi eles, o povo assim, colocado dentro de uma redominha por Deus. Mas quando o Senhor Jesus, ele estava aqui na terra, ele disse o seguinte: eu vim para os meus e os meus não me receberam. O que deu-me o direito de expandir aquilo que eu queria fazer com o meu povo. Agora não só judeus serão salvos, porém também gentios. Não tem como virar e falar assim, sou gentil, não vou ser salvo. Não faço parte das 12 tribos, não vou ser salvo. Vocês entendem? Livro de Apocalipse, um livro muito simbólico. Nem tudo que se lê é. 144 mil. Tem os testemunhas de Jeová que vai defender um número. Tem o povo que vai falar e, olha, nada do que você fizer vai fazer com que você seja salvo, porque Deus já selecionou 144 mil. Muitos vão pegar essa linha e vão defender predestinação. Deus já sabia quantas pessoas seriam salvas e por isso ele escreveu apenas 144 mil. Eu já olho para isso e falo, 144 mil é simbólico. Vai ser salvo muito mais do que isso. Porém, o Senhor queria tratar algo aqui.
Tem uma tribo que não está participando aqui. Deixa eu só lembrar, eu não sei se é... Qual tribo não faz parte? Só lembrar o nome da tribo. Tribo de Dan. Deixa eu procurar aqui. De fato. Manassés está aqui. E Benjamim. A tribo de Dan, ela não entra aqui. Dentro dessa descrição, eles não vão colocar a tribo de Dan. Alguns estudiosos vão dizer que é da tribo de Dan que vai se levantar o anticristo. Mas eu vejo que uma tribo ficando de fora, para mim, da mesma forma que todos os povos salvos representam essas 12 tribos que estão aqui, eu vejo que a tribo de Dan representa todo aquele número de pessoas que não vão ser salvas, que vão ficar de fora. Estudos e estudos. O que nos interessa é permanecer fiel até o dia que o Senhor ele retornar para nos buscar. Mas é importante lembrar que Deus fala que ele vai vir para selar um povo, que tem 144 mil aqui, para mim de forma ilustrativa, que serão salvos, porém tem uma tribo ficando de fora. E se tem uma tribo ficando de fora, significa que tem um povo que não vai reinar, tem um povo que não vai entrar. Existe uma nação aqui que vai ficar de fora. Então nós precisamos guardar o nosso coração para que nós não sejamos esse povo que vai ficar de fora. Depois disso, eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam um ramo de palmeira e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Depois disso, é o louvor da grande multidão. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Olha, isso aqui traz esperança demais ao nosso coração. Ele diz: eu vi uma grande multidão, que não dá para se contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso mostra que o Senhor salvou pessoas de toda tribo, povos, nações. Ele salvou, gente. Vai chegar o dia, se você permanecer, olha, fica firme. Eu não sei qual pecado que você ainda precisa vencer. Eu não sei qual que é o seu BO com o Senhor, mas eu quero te falar uma coisa: fica firme. Permanece fiel, porque vai valer a pena. Você olhar para isso aqui e falar assim: depois disso, eu vi uma grande multidão. E essa grande multidão, eles estavam com vestes brancas diante do trono. Mas isso traz uma alegria para o meu coração, uma esperança, porque só aqueles que são filhos que passam perseguição, só aqueles que são filhos que sabem como às vezes é difícil permanecer aqui, vai conseguir contemplar a glória, sabe? É como se eu olhasse para esse texto e dissesse assim, eu vou escrever do lado: vai valer a pena. A nossa leve e pequena, momentânea tribulação não se compara com a glória que está por vir. Não se compara, meu irmão. Eu vou falar com vocês, tem vezes que eu vejo pessoas falando assim: eu não dou conta de ser crente, eu não dou conta de seguir esses mandamentos, eu não dou conta de fazer isso, eu estou passando por aflição, já não sei mais o que eu faço. É só você olhar para Apocalipse e vai falar o que vê, dizendo assim: olha, e depois disso eu vi uma imensa multidão, demais para ser contada, povos, tribos,
nações de todas as línguas, tudo. Eu vi eles diante de Deus. Lembra o que está acontecendo aqui em Apocalipse? João foi levado até o trono e o Senhor Jesus começou a mostrar para ele tudo que estava por vir. E ele fala que eu vi uma grande multidão demais para ser contada. E eles estavam diante do Senhor Jesus e com vestes brancas, o que significa santidade. Lembra que eu falei que as vestes, elas significam a nossa posição diante do Senhor Jesus? Pois é, gente, nós vamos receber vestes brancas, purificados, limpos de todo o coração. Permanece, meu irmão. Permanece, o meu coração tá assim, irradiando de misericórdia, de graça, porque eu sei que para muitos que estão aqui me assistindo, é difícil permanecer. Para muitos aqui, ó, vão olhar para mim e vão falar assim: Raira, é difícil eu parar de escutar música secular. É difícil de eu parar de tomar o álcool. Mas eu quero te falar, meu irmão, vai valer a pena, permanece. Permanece, fica firme. Eu acho que é um amor agora que tá dentro do meu coração pela sua vida. Um amor que diz assim, olha, fica firme. É como se eu soubesse de algo que tá para acontecer e dissesse assim, olha, eu não posso te segurar. Eu não posso pegar a sua mão e amarrar você com uma corda. Não posso. Mas eu sei que se você der mais um passo, você vai morrer. E eu falo para você assim, não dá. Fica firme. Não dá mais um passo. É isso que eu sinto. O sentimento que eu tenho é, eu não posso te segurar e te agarrar e falar, fica comigo. E é o mesmo que o pai fala, eu não posso te agarrar. Eu não posso te segurar e falar assim, olha, você vai ficar aqui. Mas ele pode te falar, não vai. Não vai, filho, não vai. O inferno, ele é real. O inferno, ele é real, gente. Não vai pra lá. Não vai. Se você pode, sabe? Se você tem misericórdia da vida de pessoas que você conhece, propaga o evangelho. Fala do amor de Jesus. O inferno, ele é verdadeiro, gente. O diabo, ele não brinca. E são pequenas coisas que vai nos levar para o inferno. Sabe, não brinca de ser crente, não brinca de obedecer. Eu falo porque nós temos temperamentos diferentes, nós temos personalidades diferentes. Mas não deixa que o temperamento, a personalidade, a impulsividade, a falta de domínio próprio leve a gente para esse caminho. Quer ser salvo? Se santifique. Quer ser salvo? Busca de verdade o Senhor Jesus. Sem reservas, sabe? Sem reservas. Se entrega por completo, porque o inferno, ele existe. E tem um tanto de gente vivendo como se o inferno não existisse. Como se ele não fosse real. Como se dissesse assim, ó, Deus, eu estou um pouco me lixando para que o Senhor está falando, eu quero viver a minha vida. Não viva dessa forma. Não viva achando que o inferno, ele não é real. Ontem nós fizemos uma dinâmica com os adolescentes. E a dinâmica foi o seguinte, tinha 2 salas. Uma sala levava ao céu, outra sala levava ao inferno. Quando eles chegaram num departamento da igreja, a gente fez na garagem, a gente vendou os olhos dos adolescentes e os líderes gritavam e falavam direita, esquerda. Só que um dos líderes desceu com aquele adolescente e falou assim, você vai escutar a minha voz. Fique atento à minha voz. O líder falava e conduzia ele para o céu. O líder dizia, vai para a esquerda, vai para a frente. E o restante dizia, não, pode virar, dá 10 passos para cá, dá 5 para lá, vai para a esquerda, vira, volta, faz isso. Tinha adolescente que ficava paradinho esperando o comando e independente das vozes que estavam ao lado, eles caminhavam devagarzinho, escutando a voz do líder, e eles chegaram no céu. Na hora que chegou no céu, aí tinha uma imagem, uma pessoa lá que nós colocamos como Jesus. Ele falava assim, muito bom, filho, você ouviu a voz certa, você chegou no céu, desfrute agora disso aqui. E aqueles que chegavam no inferno,
o diabo virava e falava assim: você não ouviu a sua voz, você não ouviu a voz certa, você veio parar aqui. E lá tinha um tanto de coisa que acompanhava no inferno. E o que eu vejo é que conosco também não é diferente. Hoje, meus irmãos, existem várias vozes que estão ministrando no seu coração. A voz que diz para você: faz uma técnica vocal, vira um ministro de louvor. A voz que diz: faz essa faculdade. A voz que diz: entra nesse emprego. A voz que diz: vai para esse barzinho, compra esse ingresso. A voz que diz: não compra esse ingresso, não vai para esse show. Não é dessa forma. A voz que diz: case com essa pessoa. A voz que diz: tenha tantos filhos. Gente, o que mais tem na nossa vida hoje é pessoas querendo falar como nós temos que viver. Não vou longe, não. Eu faço live todas as manhãs. Se deixar, todos os dias eu recebo uma opinião. Raira, faz assim. Se você fizer isso, sua live vai ter mais efeito. Vai ter um sucesso maior se você fazer isso. O Raira, já pensou fazer dessa forma? O meu coração, gente, tem que estar extremamente alinhado com a vontade de Deus. Porque se eu não estiver alinhada, eu vou entrar em caminhos que não é para mim. Eu vou entrar em caminhos que não vêm da parte de Deus para minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos estudando Apocalipse. Eu estou falando para vocês que João viu uma imagem de uma multidão diante do trono. Ou seja, o céu é real, é verdadeiro, vai acontecer. Só que aqueles que escutar a voz errada e por caminho errado, não vai entrar no céu. Não vai. Se você for por caminho errado, você não vai entrar no céu. Por que eu não leio um versículo aqui e explico da maneira que eu quiser? Vocês podem ver, quem me acompanha desde o início, eu leio tudo que está escrito. Não tem como você ouvir tudo que está escrito e ter outra interpretação. Qual interpretação você vai ler e vai entender depois do que está escrito aqui, ó? Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro. Usavam vestes brancas, seguravam ramos de palmeira e gritavam com grandes tornos: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado diante do trono. Se eu leio tudo, não tem como eu acrescentar nada. Não tem como eu tirar da minha cabeça. Quantos mestres estão enganando o povo e não lê o que de fato está na Bíblia? Pega trecho isolado e faz desse trecho uma verdade, enganando todo um povo, conduzindo um povo a um abismo. Gente, toma cuidado quem tem ministrado sobre a sua vida. Toma cuidado. Sabe, toma cuidado de verdade. Tem um reino nos esperando. Existe salvação. Toma cuidado com as vozes que tem ecoado, soprado no seu coração. Ontem, a Camila, líder de adolescentes, ela virou e falou assim: Raira, queria que você ministrasse para os meninos no final. Faz o desfecho para a gente? Falei: faço, amiga. Quando eu estava saindo de casa, na hora que eu sentei na mesa para tomar café com a Cacau, ela falou assim: amiga, eu queria que você finalizasse a ministrar o evento, porque ontem foi isso, teve adoração para os adolescentes, aí teve esse teatro, essa dinâmica entre o céu e o inferno, e ela falou: faz o desfecho, e no final você faz um apelo, pedindo para o povo aceitar Jesus. E eu na mesa, o Senhor virou para mim e falou assim: eu quero que você não atrapalhe o meu mover. Não atrapalhe o meu mover. Eu recebi aquilo forte, porque eu falei: Deus, como assim não atrapalhe o seu mover? Deus estava falando assim comigo: Raira, eu tenho algo para fazer hoje. Se você não estiver alinhado com a minha vontade, você vai atrapalhar o meu mover. E ali o Senhor me deu uma visão de uma pessoa de amarelo, e eu fui com aquilo para a cabeça. E eu falei, na hora que a gente foi orar com o pessoal, eu falei: o Senhor disse para eu não atrapalhar o mover dele. E quando o Senhor diz para não atrapalhar o mover, significa que o meu coração tem vontades suficientes para não fazer a vontade que é dele. Que o meu coração pode estar tão desalinhado a ponto de eu fazer algo que ele não me pediu para fazer. E nós somos especialistas nisso. Em fazer da nossa forma, em achar que nós estamos certos, em que nós que temos a razão. Nós precisamos parar com esses pensamentos, porque nós não sabemos de nada. Quem determina o começo e o fim é o Senhor. Ele é que sabe a rua, o caminho, a volta que nós devemos dar. É Ele que determina todas as coisas. Ele dá o aval final.
Ele nos conduz por esse caminho e nós precisamos estar alinhadas com a vontade de Deus para poder chegar no destino final. E eu fiquei o tempo todo assim, Deus, eu não quero atrapalhar o seu mover, eu não vou atrapalhar o seu mover. E aí a primeira coisa que Deus falou foi, hoje não tem apelo, não é para aceitar Jesus. Mas você vai ficar atenta porque tem pessoas que querem se matar aqui. E aí eu lembro que o tempo todo eu fiquei, Deus, não vou atrapalhar o seu mover, não vou atrapalhar o seu mover. E eu falei, tem alguém aqui que depois disso aqui quer recomeçar com o Senhor Jesus? Tem alguém aqui que está passando por aflição, é isso, é isso, é isso? E já pensou em tirar a vida? E eles, adolescentes, eles têm vergonha de tudo. Eles não levantam de imediato. E eu falei, vem filho, vem filha, você não vai morrer. Deus tem vida para você. E ali apareceu 4 pessoas, sabe? Que queriam recomeçar com Jesus. 4 pessoas que queriam viver de novo, ter uma nova estrutura. E eu entendi. E eu falei assim, Deus, cadê essa pessoa com a blusa amarela? Porque Deus tinha me mostrado uma pessoa com a blusa amarela. Só que, na verdade, eu entendi no final que amarelo é a cor que representa o suicídio. Deus só queria que eu entendesse que o cenário era suicídio. E aí eu fui conduzindo aquilo ali e eu vi, falei, Deus, faz todo sentido. Só que Deus não mostra tudo de uma vez. Deus poderia virar na mesa para mim e falar assim, Raira, não atrapalha meu mover. Porque hoje você vai achar que é para aceitar Jesus e o clamor e o apelo é para aqueles que estão tentando tirar a vida. É suicídio, repreende suicídio. Deus poderia falar, mas ele não fez. Ele falou assim, ó, não atrapalha o meu mover. E ele foi dando visão, ele foi dando uma voz, ele mostrou, sabe, a pessoa que interpretou Jesus, ele falou assim, Raira, eu estava ali preparada, porque Deus falou comigo que tinha pessoas que queriam tirar a vida ali. E se você não fizesse esse apelo, que era para eu fazer? E eu vejo tanto que as coisas de Deus se conectam. As coisas de Deus, elas não são soltas. As coisas de Deus, elas não é uma pessoa fala A e a outra fala B. Não, as coisas de Deus, elas se conectam e elas andam junto. Uma das coisas que eu aprendi caminhando com Jesus é que as coisas do Pai, elas não trazem confusão. Dentro de uma igreja, as coisas de Deus não trazem confusão. Elas se discernem, elas se completam. O Senhor não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Até mesmo aquilo que ele determina no céu, embora ele tenha todo o poder de falar assim, vou fazer, e estralar o dedo assim, ó, e fazer, ele sempre avisa os seus. Sempre. Sempre. Tenho certeza que antes de uma pandemia, o Senhor levantou profetas para anunciar para uma nação. Eu tenho certeza que antes de um governo corrupto, o Senhor levantou e falou assim, eu vou fazer. Eu ainda estou no controle, só permanece, filhos. Por isso que o nosso ouvido precisa estar afinado com o céu. Ouvidos afinados com o céu, tá? Vamos continuar a leitura, versículo 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus, cantando, Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou, quem são estes vestidos de branco? De onde eles vieram? Eu respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus. Diante dia e noite, o servem em seu templo. Aquele que se assenta no trono lhe dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede. O calor nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Gente, que coisa mais linda! Ele os guiará às fontes de águas vivas e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É daqui que o povo tira a canção, né? Morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Uma vez que a gente permanecer fiel, conseguirmos chegar nesse destino final, gente, nunca mais morte e choro, nunca mais lágrima, nunca mais dor.
Ele diz: eles terão um pastor e ele será o seu pastor para sempre. Eu disse no versículo 9 que João viu uma grande multidão diante do trono. Essa multidão adorava a Deus. E João perguntou: quem são esses? Ele respondeu: tu sabes, esses são aqueles que permaneceram fiel diante de uma tribulação. A partir de agora, eles terão um pastor eterno. Esse pastor vai conduzir eles até a fonte de águas vivas. E nunca mais eles vão chorar. Nunca mais eles terão dor. Nunca mais eles vão ouvir a palavra sofrimento. Eu vou dizer para vocês mais uma vez. Vai valer a pena. Permanece. Só permanece. Tá doendo? Permanece. Tá achando que foi injustiçado? Permanece. O que Deus falou comigo na semana passada foi: olha, filha, fica mais caladinha. Fica caladinha. Deixa as pessoas falar. Deixa as pessoas convidar você para eventos e você falar assim: não vou não, obrigada. Por que você não vai? Você não tem que falar: não vou porque você está errado, você vai para o inferno, o que você faz está errado. Não, só fala assim: não vou. Vou permanecer com meu pai. Gente, tem maneira melhor de começar a semana lendo essa palavra? Vocês não têm noção de como é que está o meu coração. Eu me senti tão aquecida, eu me senti tão... É como se Deus tivesse um potinho de amor e virou esse potinho sobre a minha vida e falou assim: filha, recebe um pouquinho. E o que eu tenho aqui de sentimento para você é: permanece, fica firme. O inferno, ele é real. Eu quero te ver do meu lado, lá na glória. Juntos, glorificando, cantando eternamente para o nosso Pai, dizendo: santo, santo, santo. Eu tinha uma preocupação, sabe? Eu sendo sanguínea, não ri não, viu, gente? Eu tinha uma preocupação e eu falava isso sempre para Deus. Eu falava: Deus, o céu deve ser muito chato, né? Porque a gente vai ficar só falando santo, 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 santo. Será que é só adoração? Porque o que eu entendi, o que as pessoas falavam era que quando a gente morresse, a gente ia para o céu e chegando lá no céu, a gente ia adorar a Deus. E eu falava assim, eu na minha mente sanguínea: não, velho, poxa vida, lá todo mundo para frente, assim, com as mãozinhas para baixo, dizendo santo, 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 a eternidade inteira, nossa, santo, 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 eternidade, santo, santo, santo. Sabe aquele tanto de soldado? Eu imaginava aquele tanto de soldado, aquele tanto de gente diante do trono dizendo santo, santo, santo. Eu falei: Deus, ir para o céu deve ser muito chato, mas eu vou para lá porque eu não quero ir para o inferno. E eu falava isso com Deus. Só que até que o Senhor descortinou os meus olhos. E o céu não é entediante. O Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é criativo. O céu é maravilhoso, gente. Não fala que as ruas são de ouro e de cristal? Não se dá a entender que nós teremos galardão lá no céu? Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Cada um terá algo lá no céu. Não para gerar sentimento de: nossa, o que a Ana tem é maior do que o da Fernanda. Não, nós não vamos ter esse sentimento. Mas lá no céu, nós teremos galardão. Nós teremos recompensa. Nós vamos viver livres. É uma vida no céu. Agora, uma vida com aquele que reina para todo sempre. Embora hoje, depois dos olhos descortinados, eu creio que quando a gente chegar no céu, tudo que a gente vai querer fazer é se prostrar diante dele e declarar o tempo todo: santo, 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 não em pé com as mãozinhas para baixo, mas se prostrado, com o coração inclinado, dizendo: o Senhor é santo, Pai. Mas nós não vamos ficar de forma entediante. O Senhor, Ele não é dessa forma. O Senhor não nos criou porque Ele queria bonecos para adorar Ele dia e noite, não. Ele queria filhos amados que tivessem relacionamento com Ele. Então, gente, para de pensar que o céu é entediante. Para de achar que o inferno não é real, porque o Senhor vai voltar para buscar a igreja dEle. Permanece fiel, irrepreensível, viu? Bom dia, Tiara, minha irmã. Deus te abençoa. Permanece, irmãos. O céu não é entediante. Limitado é a nossa mente, tá? O Senhor não tem mente limitada. Ele preparou o melhor. Só por aqui você vê. Eles estão diante de Deus e nunca mais eles terão fome, nem sede, nem calor, e nunca mais os queimará. O Cordeiro será o seu pastor
E esse cordeiro guiará eles até a fonte de água viva. Deus enxugará dos olhos dele toda lágrima. É isso. Assim nós terminamos a leitura do capítulo 7. Achei sensacional. Vou escrever aqui, sensacional. Sensacional. Ficou muito ao meu coração, muitas coisas aqui. Amanhã nós vamos dar início às trombetas, tá? Vamos falar sobre as trombetas. Creio que amanhã dá para fazer o 8 e o 9. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma isso ministre ao coração de vocês. Para vocês que estão chegando agora, hoje foi um estudo assim sensacional. No início eu dei uma introdução, então talvez você abre lá, pula os 10 minutos. Vou colocar lá no YouTube. No YouTube você pode colocar na velocidade 1.5, 2.0, escuta ali freneticamente. Mas a palavra de hoje falou muito ao meu coração e trouxe revelações que vai te ajudar a permanecer com o Senhor em nome de Jesus. Preciso te dar uma oportunidade. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar nessa manhã? Se você gostaria de aceitar Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como único Senhor. É necessário, é preciso que você escreva nos comentários para que a sua confissão ela seja pública, tá? Todo aquele que crê em seu coração e com a sua boca confessar, esse será salvo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, entrou na live, caiu de paraquedas, você quer voltar para os caminhos de Deus hoje, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Hoje estou retornando pela misericórdia do Senhor. Glória a Jesus, Pai. Que o Senhor receba você de braços abertos. Não quero viver longe. Amém, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Eu quero voltar. Rafa Mendes, amém, amém. Thay, eu não sei qual que é seu nome, é Tainara? Aleluia. Se tiver mais alguém, cadê? Senhor Jesus, eu quero voltar. Dália, eu acho que é isso, né? Vou escrever seu nome aqui, minha irmã. Dália Vasconcelo. Ai, ai, ai. Eu fiz alguma coisa aqui, não sei o que eu fiz. Fixei comentário. Marlene, o Senhor te recebe de volta. Que você possa mesmo tomar o seu lugar, que é de direito, viu? O amor que o Pai ele tem pela sua vida, ninguém pode dizer nada contra isso, viu? Então, Rafa Mendes, Thay, Dália, Marlene, tem algum comentário que eu não vi? Tem alguém que gostaria de aceitar ele pela primeira vez? Tem mais gente, Raira. Tailane. Lu, teve alguém que eu não vi? Eu tive na live semana retrasada. Amém. Ô, gente, não dá pra ficar de fora, não. Não dá. Não dá. Sabe, depois a gente lê esse texto, sabe? De ver que de fato teve uma tribo que ficou por fora, não entrou no descanso do Senhor, mas que ele trouxe para perto os filhos, aqueles que são dele, um povo marcado. Não tem como ficar de fora, gente. Mesmo com toda dor, mesmo com toda aflição, permanece quietinho, sabe? Nos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eni, vou orar sim pela sua vida, viu? Glória a Jesus. Aleluia. Coloquem a mão sobre o coração de vocês. Vocês que estão aceitando o Senhor Jesus. Vocês declara isso, fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito
como meu único e suficiente Senhor. Me dê forças para permanecer. Pai, eu quero apresentar essas 4 vidas diante do Senhor. Papai, nós lemos aqui Apocalipse capítulo 7 e diz que o Senhor vai levar um povo para dentro do teu reino. Vai colocar um povo no seu descanso, Pai. E o caminho é só o Senhor. Não tem outro caminho. O Senhor é aquele único digno de desatar o selo. O leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu. Pai, escreve o nome dessas filhas no livro da vida. Livra elas, Pai, de todo ataque satânico, de tudo aquilo que o diabo possa tentar contra a vida delas, Pai. Não sei qual que foi o motivo que fez elas afastarem do Senhor, mas hoje, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, elas retornaram, Pai, para o teu caminho. Então conduza elas agora, Papai, em um caminho de vida. Eu oro para que os ouvidos delas sejam alinhados, Pai, afinados com o céu, para que elas não venham, Pai, se deixar levar por qualquer outra voz que diz que o caminho certo é outro, Pai. Em nome de Jesus, guarda a entrada e a saída, já disponibiliza anjos do Senhor, Pai. Anjos do Senhor ministradores, Pai, que vão ministrar sobre a vida delas, anjos que vão guardar, anjos guerreiros que vão entrar nas pelejas, Pai, por elas, porque Satanás, ele não aceita perder. E uma vez que ele viu essa declaração, Pai, ele pode se levantar e ele vai tentar tirá-las do caminho, mas façam elas permanecerem fiel, Pai, até a tua volta. Em nome de Jesus. Papai, eu entrego cada vida aqui presente nas tuas mãos e eu quero te agradecer, Pai, por cada filho, por cada filha que o Senhor colocou para caminhar comigo aqui nesse lugar. Nós te agradecemos por isso, por esse privilégio. Eu sei que muitos aqui, Pai, são gratos pela minha vida e eu sou grato pela vida deles, Pai, porque se não fosse por eles, talvez eu não teria força para permanecer, força para continuar. Obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso comigo, Papai. Eu só quero completar aquilo que o Senhor um dia me chamou para fazer. Levanta aqui, Deus, um povo que queima por esse amor pelo Senhor. Levanta aqui filhos amados, destemidos, ousados, que não vão negar de falar desse amor, Pai, que não vão negar de anunciar o teu reino. Em nome de Jesus, nos faça permanecer aqui, Papai, como se fosse um altar. Nós entregamos ao Senhor as nossas primícias. Talvez, Pai, com dificuldade de acordar, porque às vezes acordar cedo é difícil. O Senhor viu como é que é difícil cada um aqui levantar. Mas nós entregamos as primícias no teu altar, Pai. Recebe agora as primícias do nosso tempo. Recebe as primeiras horas da nossa semana. Nós consagramos ao Senhor as primeiras horas do nosso dia. O primeiro dia da nossa semana. Que seja santo todo o restante. Uma vez que nós consagramos a primeira parte da massa, todo o restante será santo. Eu declaro uma semana de bênção. Eu declaro uma semana de santidade. Eu declaro uma semana de reverência. Eu declaro, Pai, uma semana de disciplina. Eu declaro uma semana onde nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Eu declaro uma semana de verdade, de caminhar, Pai, com retidão no coração. Eu declaro uma semana de ânimo. Eu declaro uma semana de alegria. Eu declaro que nós viveremos os planos do Senhor para essa semana, em nome de Jesus. E quando chegar na sexta-feira, Pai, nós vamos testemunhar daquilo que o Senhor fez durante essa semana. Papai, de tudo que eu posso te pedir, eu só te peço uma coisa. Permita que os teus filhos vivam experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Ele é bom, gente. Ele é bom. Feliz, viu? Tailane, Dália, Marlene e Rafa Mendes. Sejam bem-vindas de voltas à família. O pai estava morrendo de saudade. Morrendo de saudade. Só permanece. E se vocês quiserem compartilhar comigo a história de vocês, se precisar de oração, vocês me chamam no privado e eu vou orar por vocês, tá bom? Fica na liberdade. É isso. Feliz por vocês estarem aqui comigo, tá? Para mim é uma alegria muito grande. Eu só tenho dificuldade de acordar, gente. Para mim o difícil é só levantar da cama. Mas toda vez que eu tô com a minha roupinha já pronta aqui, arrumadinha de frente para esse celular, eu viro para mim mesma e falo assim: que bom que eu levantei.
Que bom que eu acordei. E quando eu vejo que 4 vidas se reconciliaram com Jesus, isso aquece ainda mais meu coração, que fala assim, que bom que eu não desisti. Que bom que hoje Satanás não me venceu. Que bom que a minha preguiça não me dominou. Sabe? É sempre isso que você tem que pensar. Sempre você vai ter 2 opções. Ou você levanta da sua cama e vai fazer seu devocional e vai viver os planos de Deus, ou você dorme mais 5 minutos, mais 10 minutos, não faz exercício, não cuida da sua saúde. Sempre nós temos 2 opções, tá? Deixa eu ler aqui. Que linda, amiga. Amém. Abenção. Amém. Gratidão, Raira. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, amém. E Flavinha, você ficou até o final, hein, Flavinha? Deus te abençoa. Que alegria ter vocês aqui. Silvana, eu morro de saudade de você, tá? E eu tenho uma gratidão muito grande pela sua vida. Você foi um instrumento de Deus na minha vida, tá? No início das lives. Gente, eu lembro que eu não sabia se era para eu fazer live, se não era, se eu estava sendo alinhada, se eu estava no caminho certo, se eu não estava. E aí eu lembro que a Silvana, ela mandou um presente para mim. Ela falou, Raira, eu quero mandar um presente para você. E eu, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho ring light, eu não tenho... suporte, não tem microfone, como é que eu vou fazer? Eu lembro que as minhas primeiras lives foi com o telefone encostado no livro, e a Silvana pegou meu endereço e ela não falou que tinha mandado, e na hora que eu abri, tava aqui a ring light que eu tenho até hoje, ela que eu uso, ela mandou suporte pro celular, e ali foi resposta de Deus pra minha vida, foi ele dizendo assim, filha, você não precisa preocupar, se eu te mandar fazer algo, eu vou te sustentar nesse algo. E ali o Senhor me sustentou e foi isso. Eu tenho gratidão pela sua vida, viu? Deus te abençoe, Jojo. Manda beijo pro Olavo, um beijo pro Matheus. Matheus foi no parque comigo na sexta-feira e ele falou assim, Raira, eu começo todo dia escutando sua voz. O meu dia só escuta sua voz. A Jo, gente, ela escuta a live pela manhã e ela põe a casa inteira para escutar. A funcionária dela me conhece, os filhos me conhecem. Que coisa boa. Um beijo, viu, Matheus? Se você não escutou, vai ter que escutar depois. Fala com ele, viu, Jo? É isso. Que Deus abençoe, tá? A vida de vocês, o dia de vocês. Um beijo para minha mamãe linda, maravilhosa. Façam todos um excepcional dia. Nós temos live todos os dias, temos um grupo no WhatsApp, você que está chegando hoje pela primeira vez, tem grupo no WhatsApp. Para você entrar nesse grupo, eu vou postar lá nos stories o link para você entrar no grupo. O que tem no grupo? Eu mando o vídeo já pelo YouTube, para aqueles que quiserem ver alguma coisa pelo YouTube, é mais fácil, porque lá você pode adiantar. Manda o resumo, tarefa do dia e a música devocional. Eu sei que não é todo mundo que tem condição e tempo para poder fazer, mas para aqueles que fazem, eu tenho certeza que conseguem aplicar a palavra do dia. É um grupo abençoado do Zap. Amém. Gente, eu me esforço, sabe? Embora ainda não consigo... Talvez eu poderia melhorar mais, mas hoje eu consigo... É o máximo que eu consigo entregar para vocês. Sabe? Talvez um dia eu me entregue ainda um pouquinho mais. Mas hoje saiba que eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. Eu penso em cada música, eu penso em cada tarefa, cada vídeo, cada pergunta que eu coloco ali. Eu penso em vocês. Última oportunidade, e aí eu já vou encerrar e vou embora. Amanhã eu começo a dar instruções para preparar o corpo para o jejum de 40 dias. Vou fazer um jejum de 40 dias. Esse jejum é sem comer, nós só vamos beber. Água, café e ingestão de sais. Vou dar orientações de como começar esse jejum. Talvez você faça 10, talvez você faça 20 dias, mas se o Senhor ministrar ao seu coração que você precisa fazer um jejum de 40 dias, eu te convido a vir nessa jornada comigo. Me manda uma mensagem no WhatsApp ou no direct, falando que você quer entrar nesse jejum de 40 dias e vai ser um prazer eu partilhar com você daquilo que nós vamos viver juntos, tá? É muito importante preparar o corpo antes, tem instruções a fazer durante o jejum, para que você também não desfaleça e não faça nada com negligência, mas só entre se o Senhor te pedir. Se o Senhor não ministrar o seu coração, não vá, tá? Quero fazer o jejum. Deixa eu ver. Já não tinha mais vontade de viver. Obrigada pelas palavras. Glória a Deus, Rafa.
Glória a Deus mesmo. Que o Senhor possa aí derramar vida sobre a sua vida. E a porção que um dia eu recebi, eu ministro sobre a sua. Eu tenho uma porção de alegria muito grande. Então, eu ministro a alegria de Deus sobre a sua vida. Quero fazer o jejum. Amém, Vânia. Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram pelo direct. Você é bênção. Só agradeço a Deus por te conhecer pela live. Amém, Nandinha. Vocês é minha família demais. Amém, amém e amém. Ô Thay, pra você, eu vou fazer um outro jejum, tá? Porque você tá voltando agora, deixa eu escutar a sua história primeiro, pode ser? Porque eu também não quero te expor a uma coisa que talvez vai te prejudicar, você tá voltando agora. Então, um passo de cada vez, viu? O diabo que destruiu meu casamento. Já recebi muitas bênçãos com Jesus, com jejum. Sim, existem bênçãos. Mas o nosso propósito maior é santificação, tá? É buscar a vontade do Pai. É isso. Um beijo, um queijo e até amanhã às 6h40, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.